Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. Eu sou o Rafael Ávila, eu sou professor e também diretor de Educação e Inovação da nossa plataforma. E hoje, gente, eu tenho assim uma convidada mais do que especial, uma amiga de... Nossa, não posso nem fazer as contas, né, Adriana? Não fala, Rafa, que vai entregar a idade. Mas eu conheço há pelo menos quase 10 anos que a gente Acho se que por volta encontrou. de 10. Exato. Então, eu estou aqui, gente, com uma das pessoas que lidera processos educacionais fantásticos e eu vou apresentá-la, mas é também uma amiga muito querida. A gente só não se encontra mais porque eu moro em Belo Horizonte, ela mora em São Paulo. Eu estou aqui, gente, com a Adriana Martinelli, que hoje, dentre as suas várias funções, é head de conteúdo da Bet Educar Brasil, que, na minha opinião, é a melhor e maior feira de educação do nosso país. Então, eu vou aqui apresentar um pouquinho, gente, do currículo da Adriana. Eu vou me permitir chamá-la de Dri, tá? Porque a gente tem um contato. Mas a Adri tem uma trajetória muito legal, gente, porque além da Bet Educar, né, assim, que é essa feira gigantesca, que esse ano passado eu participei, a Adri também teve muitos anos de consultoria na área de educação, né, Adri? Transformação, formação de professor, currículo e tal. Ela vai poder contar um pouco disso para a gente. E a Adri também, gente, ela trabalhou talvez um dos institutos mais importantes do nosso país, né? O Instituto Ayrton Senna. Acho que isso é um resumo de tudo que a Adri fez para e pela educação do nosso país. E hoje o nosso assunto, obviamente, é sobre educação. Adri, eu não posso, assim, eu não vou aqui mais gastar, queria que você se apresentasse um pouco, porque essa é uma apresentação mais formal, né? Mas eu queria que você contasse para a gente quem você é e essa sua relação com a educação, que já vai um bom tempo. Vamos lá, Rafa. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui, por esse bom papo aí, porque uma das coisas, talvez, que quem me conhece, quem está me conhecendo hoje, vai saber, é que eu adoro conversar sobre educação. Eu acho que isso é uma coisa ótima. Sobre educação, sobre desenvolvimento humano, sobre como as pessoas funcionam e como as pessoas se desenvolvem. Então, obrigada muito pelo convite. Bom, eu, como você já falou um pouco, eu tenho minha trajetória toda profissional na educação, embora eu não sou formada na área diretamente. Minha graduação veio em fonoaudiologia. E eu acho que foi na metade da fonoaudiologia que eu falei, tem coisas aqui que eu gosto e tem coisas aqui que eu não gosto. Sabe quando você vai descobrindo e aquela graduação que vem empacotada no teu colo, né? Que você é obrigado a fazer os 4 ou 5 anos, dependendo do curso. E você é obrigado a fazer aquilo, gostando ou não gostando. E eu lá, nós estamos falando aí de 1986, 87, quando eu entrei na graduação em fono, eu já comecei a separar, tipo, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não que eu não gostasse, mas eu não estava me vendo trabalhando nesta área. E aí eu estou falando da área mais, vamos dizer assim, não médica, mas a área mais técnica da fonoaudiologia, que estudava audiometria, fisiologia do órgão fonador. Então, essa parte não me encantava. Mas toda a área ligada ao desenvolvimento das crianças, da aprendizagem, da fala, de como é que as pessoas se comunicavam, isso me encantava. E aí, Rafa, eu fiz uma coisa altamente inovadora para a época. Eu falei com as professoras das matérias que eu não gostava e que eu não ia ver futuro nisso. Eu falei, o que a gente pode fazer para eu sumir da sua aula? Porque isso não me interessa e eu preciso de tempo para fazer o que me interessa. Algumas foram muito colaborativas comigo e falaram assim, você some então e me apresenta um trabalho porque eu preciso realmente computar nota e tudo. Certo. Então, veja, eu acho que eu tenho uma coisa relacionada à inovação que vem na minha prática, do meu empirismo mesmo. Eu já fui montando minha graduação, minha formação de carreira, conforme eu via necessidade e sempre não aceitando o status quo, sabe? Certo. Então, assim, não é para ser assim, não é para ser assim. E fui indo, foi quando eu comecei a fazer uma formação, e acho que autodirigida, para a área da
da aprendizagem, da educação. Então, eu acabei me formando como fono mesmo, mas fui atuar num consultório de pedagogas, trabalhando com dificuldade de aprendizagem das crianças, essas encaminhadas pela escola. Então, foi daí que eu comecei um contato direto com a aprendizagem na sua área mais, vamos dizer assim, específica e íntima, porque era eu, a criança e o processo de aprendizagem acontecendo. Então, quando eu comecei a perceber na prática mesmo, qual é a dificuldade da criança em aprender? E de lá, e eu estou falando isso, Rafa, muito ligado à questão da autoestima, ao autoconceito, a como é que a criança se via. Então, desde lá eu comecei a falar, isso não tem nada a ver com falta de entendimento cognitivo de alguma matéria em si, né? Tem a ver com as pessoas. Fui fazendo essa trajetória e fiquei realmente 15 anos no Instituto Ayrton Senna, depois, quando você me falou aí. Exato. Foi o meu MBA de educação pública, porque o Instituto Ayrton Senna só atua com educação pública. Então, foi quando eu tive uma oportunidade única de conhecer sistemas de ensino público, seja estadual, seja municipal, e conhecer as entranhas de como é que funciona isso, como é que é o processo de gestão pública, e para que isso chegue diretamente na escola. Então, foi um aprendizado enorme. E essa minha via consultora, ou eu diria empreendedora, de fazer as coisas acontecerem, ela nunca foi perdida. Eu atuava assim dentro do Instituto, e quando eu saí, eu comecei a atuar autonomamente como consultora fora do Instituto, até que recentemente eu estou na BET, também continuando com meus projetos de consultoria e inovação e desenvolvimento de professores, enfim. Então, eu acho que, tentando resumir, eu construí a minha carreira em função das minhas percepções e dos meus conceitos em relação ao desenvolvimento dos docentes, sem dúvida nenhuma. Então, se você falar para mim, teve alguma época dessa trajetória que você achou que a tecnologia ia fazer a diferença? Eu vou falar, teve. Teve, porque eu e o mundo começou a achar que a tecnologia ia fazer mudanças. Mas logo em seguida eu percebi que quem faz isso são as pessoas e não a tecnologia. Então, foi interessante. A minha carreira em relação à minha atuação tem muito muito coerente com o meu pensamento relacionado à inovação na educação. Gente, olha que interessante. Nós nos conhecemos e já nos encontramos em algumas circunstâncias, obviamente, centrados na educação. E tem um tema que, recentemente, a Adriana me convidou para participar de um painel, né, da BET. É um painel pré-evento. Foi. E a gente estava falando um pouco lá também de diversidade e inclusão, além do assunto que eu tratava. E tem uma prática, Adri, que eu aprendi com o pessoal que trabalha com diversidade e inclusão, que nós estamos aqui gravando áudio e também gravando vídeo. Uhum. Para quem não está nos vendo, a gente vai fazer a nossa audiodescrição. Perfeito. Para que as pessoas, né, se sintam mais incluídas e saibam, né, um pouquinho sobre a gente. Então, eu vou começar com a minha audiodescrição e depois eu vou chamar a Adri e eu vou fazer a minha primeira pergunta formal. Gente, eu sou um homem branco, né, de pele clara, de olhos verdes. Eu tenho um nariz mais avantajado, né, um pouco da minha origem moura e espanhola, né, da parte do meu avô. Eu tenho barba e bigode, né, uma barba longa, eventualmente já com um pouco dos seus grisalhos do lado, que vão denunciando um pouco a minha idade. Eu tenho cabelo, mas já tenho entradas na testa protuberantes, uma testa grande, também herança do vovô. Hoje eu estou trajando uma camiseta de malha preta. E atrás de mim, gente, eu estou hoje num escritório, meu escritório aqui em casa, tem uma porta branca e na diagonal tem uma pequena biblioteca com vários livros de cores diferentes. Então, essa aqui é a minha audiodescrição de hoje. Boa, Rafa. Bom, eu sou também uma mulher branca, olhos... eu me intitulo castanhos, mas a mãe e o pai dizem que são verdes mel. Aí. Vou acreditar que são verdes mel. Tenho pele bem branca, tenho aquela face, Rafa,
como uma mulher já da meia-idade, com algumas rugas, um sorriso presente no rosto a todo momento, cabelos lisos, compridos, longos, que se eu não for ao cabeleireiro eles estariam brancos, mas como eu vou ao cabeleireiro eles estão castanhos e um pouco loiros. Eu estou vestindo uma blusa roxa de manga comprida, não estou com o fundo da minha casa real, estou com o fundo do Google, que me permite colocar lá uma biblioteca, porque senão vocês estariam num fundo branco sem nada. Então, essa sou eu, que gosto de unhas pintadas vermelha, e sou uma pessoa muito feliz de bem com a vida, e isso transmite também na minha afeição. Gente, isso é verdade. Dri, eu queria começar com uma pergunta, né, que ela parece trivial, mas tem já, obviamente, uma pequena pegadinha aí, que é: o que você considera inovação na educação e o que você considera uma educação inovadora? Vamos lá, Rafa. Acho que uma inovação na educação passa por um processo, talvez que você busque resolver problemas antigos, que nós não estamos falando de novos problemas, a inovação não tem relação com problemas novos na educação, mas talvez problemas antigos da educação, mas que a gente se propõe a fazer de um jeito do tipo novo e que tenha resultados novos. Isso é uma inovação na educação. Não depende de utilização de tecnologias, não depende de processos complexos. Na realidade, eu acho que ela pode ser o menos é mais. Então, se você tem um problema, claro, nós estamos falando de educação, em educação, e você mantém sempre o mesmo resultado, e isso não está condizente com a tua expectativa, à medida que você propõe um jeito novo de resolver esse problema e tem esse resultado, você está fazendo uma inovação na educação. Para mim, isso é bem claro. Inovar significa fazer uma coisa, um tipo diferente aí para ter um resultado diferente. Uma educação inovadora, para mim, ela parte daí sim, tentando trazer aquilo que eu falei um pouquinho na minha apresentação. Não é uma educação ou uma escola inovadora, vamos dizer assim, que tenha por diretriz uma educação inovadora, não necessariamente é uma escola que tenha um high-tech absurdo plantado dentro das salas de aula, enfim, não é isso. Eu vejo uma educação inovadora quase como um sinônimo de uma educação humanizada, uma educação que passe pelas relações entre as pessoas, que passe por confiança, que passe por um modelo mental diferenciado da forma como se relacionam as pessoas envolvidas nessa educação inovadora, com empatia, com escuta, com respeito. Aqui está, para mim, o conceito de uma educação inovadora. Gente, isso é muito legal, porque a Adri já de alguma forma, ela rompe um entendimento que acho que as pessoas confundem, que uma educação inovadora, ela é, né, high-tech, ela é cheia de parafernálias tecnológicas, ela é necessariamente digital, com ambientes, né, totalmente diferentes. E eu acho que esse é um destaque muito importante na sua fala, Adri, que ela é uma educação humanizada. E, ao mesmo tempo, isso é uma ironia, né? Sim. Porque, de fato, quando que a educação perdeu essa humanização? Você consegue nos dizer, assim, quando que você acha que a gente se perdeu, desumanizou, entre aspas, né? E agora volta a focar na questão da humanização? Eu não sei exatamente se a gente teve um fato ou um momento que desandou, digamos assim, o caldo. Mas, Rafa, se a gente pensar no histórico da educação, ela era muito voltada, e sempre foi, para conteúdo, para informação onde ela era escassa, essa informação, ela era na escola, é ali que se ia, né? Você vai para a escola para aprender. Fora da escola não se aprende, né? A gente tem essas falas que estão presentes ainda muito
no dia a dia das pessoas e estruturadas já, digamos, sistêmicas, né? Então, assim, o que era o aprender era aquilo formalizado, que se não se aprendia em lugar nenhum. Então, assim, o foco no conteúdo, o foco em algo que não é a relação com as pessoas, sempre foi posto isso. E aí foi só piorando, né? Vestibulares e provas e métricas para ver se aprendeu, se não aprendeu. Isso foi levando para o lado contrário ao lado das relações, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se eu consigo te responder exatamente quando foi que a gente se perdeu, mas o início sempre foi ligado a este conteúdo, a você vai para a escola para ter informação, porque fora dela você não tinha. Por outro lado, eu sei onde a gente resgatou, que foi um negocinho desse tamanhozinho chamado coronavírus, que fez com que todo o processo educacional ao longo desses 2 anos mostrou que a importância não estava nesse lugar todo, mas sim nas relações humanas, porque o índice de crise, de ansiedade, de saúde, tudo se amplificou. Então, eu acho que a gente percebeu quando é que a gente teve que tomar a importância de uma forma muito maior, não que a gente só tomou importância disso, eu acho que as discussões e os debates da BNCC, principalmente a hora que colocam as 10 competências principais ali, e que elas falam muito das pessoas, né? Autoconhecimento, autocuidado, colaboração, enfim, ela já traz um pouco essa necessidade da humanização, mas acho que se revelou muito nesse período da pandemia. Então, isso ficou claro e dito, né? Olha só, Adri, eu vou ler aqui a pergunta que eu tinha feito com a pergunta número 2. Eu já antecipei a resposta. Já. Cara, isso é muito legal, porque é uma sintonia, né? Eu ia perguntar o seguinte: você acha que a pandemia, né, de Covid-19 somente atrasou a educação? Porque muita gente diz, não, atrasou, os alunos estão perdendo conteúdo, de novo, centrado no conteúdo. Pronto. Né? Ou ela trouxe algumas acelerações, algumas coisas importantes que vão colocá-la em outro rumo? Essa era a minha segunda pergunta. Olha, mas eu não respondi totalmente, porque, Rafa, eu acho que essa coisa que você fala, quando a gente escuta atrasou, sabe essa coisa da lente? Eu gosto muito de usar metáforas e usar símbolos para a gente entender os conceitos. Se eu coloco a lente da educação tradicional do século passado, que está pautado em conteúdo entregue ano a ano, em verificação se aquilo foi aprendido naquele ano ou não, eu vou ter um resultado horroroso pós-pandemia, sem dúvida nenhuma. Eu tenho que concordar com quem fala daí que tem aluno que deveria estar alfabetizado e não está, que tem aluno que deveria ter aprendido, sei lá, o conteúdo do 6º, 7º ano e não aprendeu, sem dúvida nenhuma. Porque o processo todo foi tumultuado, digamos assim. O problema é que essa lente ela não está mais servindo muito para a educação de hoje e do futuro. A gente precisa mudar a lente. E a hora que eu mudo a lente, essas questões não é que elas são desmerecidas, mas eu preciso ter um olhar do ganho. O que é que se aprendeu em tudo isso? E como é que eu lido daí, talvez, com o eventual gap, o eventual desafio aí de aprendizagem? Então, olha que coisa interessante você colocou, né? Ampliando a lente, você pode ter coisas que, de fato, né, elas te mostram alguns problemas, mas se você entender a educação no sentido mais amplo, tem algumas dimensões que são, talvez, aceleradas, ou trouxeram um elemento positivo. E aí eu queria te perguntar, Adri, porque, assim, eu tenho uma criança de 4 anos e pouco, né, e ela viveu dos 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio na pandemia. E eu me lembro que, no início, as escolas estavam se esforçando de fazer as crianças se encontrarem, né? Imagina, gente, uma videoconferência com crianças de 2 aninhos. 3 anos. 2, 3 anos. Tinha escola que pedia para pôr uniforme. Pois é. E eu me lembro deles cantando, sei lá, gente, Ciranda, Cirandinha, no online. E eu comecei a falar, gente, isso não faz o menor sentido, né? Isso não faz nenhum sentido. Porque não, a gente está cumprindo a coisa. Então, de alguma forma, a pergunta que eu ia te fazer, Adri, é assim, cara, a gente tem hoje talvez um debate, você vai me dizer se ele faz sentido ou não, entre o ensino presencial, o ensino online
e o ensino híbrido, né? Então, assim, Uhum. isso é um debate real, Dri? Isso é um debate pertinente para a educação? Em que pele é ou não pertinente? Nós não vamos falar só de educação infantil, né? A gente também tem adulto. Não, mas isso vai para todos, né? Eu acho que, assim, óbvio que cantar ciranda, cirandinha, online, com os uniformes, a pandemia. Eu via isso com filhas de amiga e tal, e eu falava, gente, faz assim, brinca com o teu filho em casa, ele vai, ele vai muito melhor. Porque, mas aí eu também acho que, assim, houve um processo tão a fórceps na educação, que ninguém tinha condições de refletir, pensar e foi fazendo o que dava para ser feito e o que achava que tinha que ser feito. Mas, Rafa, eu acho que esse debate de presencial, online ou híbrido, ele é necessário, porém, quando se tiver claro um debate anterior a ele, porque ele é um pouco relacionado ao meio, ao processo. E eu fico um pouco ainda preocupada que a gente não tem um alinhamento de propósito ainda na educação. Porque, veja, todo mundo está 100% presencial agora. Sim. E eu tenho receio daqueles professores que falaram, graças a Deus, agora a gente volta a tipo 2019, né? E aí a gente vai fazendo a educação do jeito que era 2019. Esse professor, talvez, ele nem entrou no debate da possibilidade do híbrido, mas o problema ali é melhor nem entrar, porque ele está com o propósito de uma educação que era pautada como se nada tivesse acontecido. Este é o problema. Então, a questão não é se você vai fazer híbrido online ou presencial, é o que é que você vai fazer primeiro, para depois subir como. Então, a gente ainda está numa educação muito pautada em informação demais, em conteúdo demais, por mais que o discurso esteja contra isso. Né? Eu brinco, Rafa, se algum estrangeiro que não fala uma língua de português pisar aqui no Brasil e alguém traduzir todo que é material que a gente tem escrito sobre educação, a própria BNCC, se ele entrar em vários sites de escola, ele vai falar, vocês estão anos-luz avançados na educação. Certo. Porque nós estamos com um discurso muito bonito. Mas se esse mesmo cara entrar e ver práticas em escolas, ele vai falar, isso não tem coerência. Então, nós temos um problema sério na educação, na minha opinião, que é o propósito e a coerência. Coerência da prática e do discurso. Ainda está muito incoerente. Odri, você está falando disso, né? Assim, obviamente, gente, eu falo de um lugar de privilégio, tá? Então, assim, eu queria ressaltar isso, porque eu sou um professor, né? Um professor universitário há quase 20 anos, tenho doutorado, especializações, eu também sou casado com uma doutora, uma professora, né? Também em casa. Então, assim, enquanto a gente esteve no confinamento mesmo, na parte mais dura da pandemia, a gente trabalhando, mas a gente conseguiu estabelecer algumas rotinas educacionais para a nossa filha, diferentemente de tantos outros pais. Então, a gente tinha um momento do desenho, né? Tinha um momento das brincadeiras físicas, e mesmo assim, nós não somos da área de pedagogia, a gente meio que improvisou. Mas tantas outras famílias não puderam vivenciar isso, né? Até as pessoas no regime de trabalho híbrido, né? Assim, ou online, né? Tinha que estar em reunião o tempo todo, tinha que estar com a câmera aberta, mostrando aqui, ó, estou aqui trabalhando. Então, acho que essa discussão ela é muito pertinente. Mas teve uma coisa que eu vi, Idri, e assim, eu vou te explicar um pouquinho quem são os nossos estudantes, né? A gente tem basicamente 2 perfis na nossa plataforma, que é a plataforma Qualifica. A gente tem aqueles jovens que estão ali ou finalizando, né, na minha época chamava científico, né, o ensino médio. O colegial. Então, eles estão ali terminando e entrando no ensino superior. Então, eu tenho um público entre 19 e 29 anos, está ali no ensino superior. E eu tenho as pessoas que estão ou buscando um novo emprego, ou criando uma nova trajetória, buscando os cursos de qualificação. Eu estou perguntando isso, Dri, porque nesses 2 anos e meio que a gente viveu de pandemia, eu vi nas redes sociais profissionais muita gente colocando certificado, né? Então, assim, fiz um curso disso, um curso daquilo, etc., né? Numa lógica quase que, assim, obcecada por quanto mais certificado melhor sou eu, vou apresentar, melhor sou eu.
E eu estou falando isso, gente, dentro de como eu disse, de uma EdTech que oferece certificações. Para além das certificações, o que você acha que falta nesse processo educacional e que serve talvez para a criança, mas também para o jovem adulto ou para quem está mudando de trajetória? Porque a gente sabe que o certificado tem um limite. Lógico, e ele pode não significar, de fato, o que ele tem a intenção de significar, né? Se é que me diz. Se a gente pensar agora, em termos de mundo do trabalho, tem muita empresa que contrata sem saber até qual é a certificação do funcionário, né? Então, não é o que você... ao olhar, não é daqui para trás, em relação ao que você estudou, o que você cursou, o que você aprendeu, mas qual é a tua condição atual de operar em cima de desafios, de problemas, disso. Isso é muito mais valorizado, que a gente está falando de competências, iniciativas, habilidades, enfim. Agora, isso é difícil se mensurar e isso um certificado não atesta, né? Digamos assim. É engraçada essa tua pergunta, porque o teu público aqui, Rafa, esse público que sai do médio e vai para uma graduação, ou vai para um curso técnico, ou vai para algum lugar, é do meu mais velho. Eu tenho um filho de 19 anos que está na faculdade. E uma coisa que eu sempre disse a ele e falo não se preocupe com cursos, certificados, porque à medida que você acha que essa é a sua única fonte de aprendizado, você está ancorando, vamos dizer assim, a responsabilidade do seu aprendizado no outro. Não sei se fica claro isso. É como se o curso fosse te dar essa responsabilidade, ou essa certificação, ou esse conhecimento. E, na realidade, você tem que ir atrás. Eu gosto muito de um conceito para esta juventude de autorresponsabilização pela própria aprendizagem. Claro que eu não estou criticando os cursos de maneira nenhuma. Tem jeito e tem formas de aprender para tudo. Uhum. A questão não vá com essa expectativa. Não ache que uma pilha de certificados vai dizer que você está melhor em alguma coisa ou não. O que vai dizer que você está melhor em alguma coisa ou não é a tua espontaneidade em falar sobre aquilo. Por que isso? Da onde vem isso? Vem da sua experiência. Odris, eu faço uma pergunta que é uma pergunta polêmica, inclusive para o nosso estudante que nos ouve, e fala assim, mas então, por que eu tenho que ter esses certificados que vocês oferecem? E eu acho que é muito interessante, porque desde que eu cheguei, eu tenho trazido uma visão que é o seguinte, gente, nós podemos oferecer as trajetórias. Então, vamos lá, eu estou criando, tem um curso na plataforma que é Saúde, Bem-Estar e Consciência, que é um curso meu. Eu sou o autor, né? Então, o que eu vou lá discutir com os estudantes? Eu vou discutir, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis ou doenças da contemporaneidade. Aí eu vou falar sobre a questão da natureza do estresse e o porquê que o estresse prejudica a nossa vida pessoal, profissional e por aí vai. Eu venho falando um pouco de neurociência, que são, nos meus últimos anos, eu tenho me dedicado a como a neurociência vê a questão do bem-estar, da saúde, da consciência. Ou seja, eu vou ali explorando conteúdos. Uhum. Mas muito na trajetória do curso, eu venho falando assim, olha, vamos fazer uma prática. Isso. Vamos levar isso para o dia a dia. Vai e traz de volta. Vai e reflita. Né? Então, assim, eu fui construindo, do ponto de vista metodológico, alguns momentos em que, mesmo que seja de uma forma assíncrona, eu estou ali dialogando com aquela pessoa e colocando, olha, leve isso para o seu dia a dia, internalize, porque internalizar isso faz parte. Perfeito. Né? Então, assim, de alguma forma, a gente tem cursos e tem cursos, tem maneiras e maneiras de fazer educação. Mas eu gostaria de deixar bem claro, acho que essa também é a sua opinião, de que só acumular certificações não faz diferença. Não, nenhuma. Não vai fazer diferença. Nenhuma. Né? Eu acho que essa é a questão, é o que você faz com todo esse acúmulo, né? Isso vai fazer a diferença, né? Não é ele por si só. Então, nesse caso, Rafa, nesse exemplo que você deu, e eu daria, assim, qualquer curso que seja, pensa qual é a sua parte como aluno desse curso, nessa história. Isso que eu falo da autorresponsabilização.
Porque isso tem a ver um pouco com o processo educacional. Essa história de que professor ensina e aluno aprende, ela é uma equação que não fecha. Uhum. Na realidade, os dois aprendem e os dois ensinam a todo momento. Então, eu gosto muito de colocar o estudante num papel de falar: qual é a minha parte nessa história? Qual é a minha parte nessa aula? Qual é a minha parte nesse curso? Que é isso que você falou. Como é que eu estou interiorizando isso que eu estou ouvindo? Como é que isso faz sentido para a minha vida pessoal? Porque se não fizer sentido, se não tem nenhuma relação com ideias que você possa ter, para que acumular esse certificado? Uhum. A gente não tem mais na vida, Rafa, tempo e dinheiro para se perder, principalmente na educação. Sim. Então, eu acho que as coisas têm que começar a fazer sentido, que é o que se fala da educação significativa, da aprendizagem significativa. Tem que fazer sentido. E sentido para si, né? Não para o outro. Odri, olha a outra pergunta que eu tinha. Você falou de autorresponsabilização, né? Tinha uma pergunta que eu tinha colocado aqui, que acho que talvez, assim, qual o papel, ou quais os papéis os professores, os estudantes, as famílias, a sociedade civil e o poder público têm na mudança da relação que a gente tem com a educação? Eu acho que aí são muitos atores, né? Atores diversos, com papéis diversos, mas um deles é muito incomum, o papel deles é muito comum, que é de agente ativo. Independente do como, ou a gente coloca a educação como realmente a prioridade máxima de um país, ou a gente continua tendo problemas. Lembra que eu comecei falando que inovação é você ter o mesmo problema antigo, mas encarar de um jeito novo. A gente não está fazendo isso com a própria educação, em termos de país, de nação, de um projeto de nação. A gente não faz isso. Ano a ano, a gente se reinventa da mesma forma, achando que vai ter resultado diferente. Então, acho que uma primeira colocação em relação a essa tua pergunta é: todos temos um papel ativo e deveria ser um projeto de nação apartidário e a despeito da política vigente. Isso sempre, e não é ainda. Todo mundo acha que tem que ser, e nunca ninguém. A impressão que me dá, Rafa, a educação ela não tem um resultado imediato e tão visível. Né? Então, não gera voto imediato, né? Não gera voto imediato, não gera morte, como a saúde gera. Né? Você vê a mobilização para a pandemia que aconteceu, porque gera morte, tem que mexer nisso. A educação não gera morte, não gera um tipo de morte, né? Não gera uma morte de atuação dessa pessoa conforme ela vai desaprendendo, né? E sem a capacidade de se desenvolver. Enfim, então é um projeto em longo prazo, em médio e longo prazo. Educação não é um projeto de curto prazo. Esse é o problema do nosso país, que é muito imediatista, que quer muito as coisas para a eleição. Então, por isso que tem que deslocar. Acho que essa é uma coisa básica. Em relação aos agentes aí se a gente pega a tríade principal, escola incluindo professores, coordenação, família e estudante, né? Essa tríade é fundamental. Aqui eu só consigo enxergar um conceito de parceria. Todos querem o aprendizado e esse desenvolvimento dessa criança. O grande problema que a gente vê é o embate entre escola e família. Aí sim, talvez mais na rede privada do que a rede pública, porque são formas diferentes de se relacionar com a educação. Isso tem a ver também no discurso. Então, na rede privada, eu estou comprando um serviço, quer queira, quer não, e às vezes famílias se sentem no direito de achar que está certo, que está errado, enfim, e causa um problema sério ali entre o estudante, que ele fica no meio do caminho. Então, assim, ele não está aprendendo porque a escola não sabe fazer, a escola fala que o aluno tem problema porque os pais são assim ou assado. Então, fica um clima que não é o clima saudável de que, assim, a gente está junto para essa parceria. O que a gente consegue ter melhor numa rede pública. Por outro lado,
uma dificuldade desses pais da rede pública de acessarem a escola, de estarem na escola por N motivos, de trabalho, de falta de tempo, ou às vezes até a própria escola não tem essa disponibilidade de técnica mesmo, de capacidade técnica e de tempo. Então, essa tríade tem que resolver, sem dúvida nenhuma, né? E a gente tem que ter uma parceria para o desenvolvimento disso. Entendi, mas se fosse assim, talvez tentar traduzir e resumir a sua posição, o estudante se autorresponsabiliza também. Sem dúvida nenhuma. Né? E aí, quanto mais velho, na verdade, saindo da fase da infância, da adolescência, se tornando um jovem, depois um adulto, o grau de autorresponsabilização é ainda maior, né? E autorresponsabilização, Rafa, no sentido do exercício da autonomia que se desenvolve. Ninguém dá autonomia para ninguém. Autonomia não é um pacotinho ou um pedacinho, sabe, tipo pipoca que você vai dando? Isso não é autonomia. Você não dá, você não delega, você cria cenários para que esta criança vá experimentando, vivendo e descobrindo a sua autonomia. É bem diferente. Então, eu acho que assim, a autorresponsabilização caminha junto com a autonomia. Não tenha dúvida disso. Então, quer ver exemplo fácil? E acontece isso. A criança não trouxe, por exemplo, um livro que ela precisaria para fazer a tarefa de casa em casa. Qual normalmente é a atitude dos pais perante a esse fato? É resolver de qualquer jeito. É ir buscar o livro, é pegar o livro, é foto do amigo que tem um livro. Por quê? Porque, assim, a criança não pode ficar sem a tarefa feita a hora que ela for para a escola. Mas qual deveria ser a atitude? Você esqueceu, isso não é o fim do mundo. Você vai amanhã para a sua professora e fala, eu esqueci, como é que eu consigo resolver isso? E você percebe quando a gente, às vezes, como pai e mãe, distancia o processo da autonomia, da autorresponsabilização, fazer por a criança, fazer por. E isso é muito complicado também. Sim. Então, assim, e a escola, às vezes, também faz esse papel, quando tem hora para isso, tem hora para aquilo, tem hora... Quer dizer, qual é a possibilidade de escolha desse estudante dentro da escola? E se você não tem a possibilidade de fazer escolhas na sua vida, você está caminhando distante de desenvolver um processo de autonomia, porque alguém está fazendo a escolha por você. Você sabe uma coisa que é interessante você comentar sobre isso? Porque para além dos cursos, né, de SIDA, aquela trajetória que eu vou lá, vou fazer o curso, eu tenho um outro curso na plataforma que é o Futurismo e Inovação. Então, né, um curso também de autoria minha, um pouco mais antigo, e eu vou lá, passo a passo, explicando o que são os conceitos de inovação, teorias, métodos, aí eu vou trazendo as atividades e tudo mais. Aí, volta aquele ponto, assim, a pessoa tem N mil possibilidades de fazer ali trajetórias. Aí a gente cria um programa, a gente tem um programa de mentoria, que de alguma forma eu tento suprir, né, essa jornada que é ali muito solitária de um estudante numa plataforma. Aí a gente fala, isso é o suficiente? Poxa, talvez não. Aí a gente cria as comunidades. Aí quando a gente cria as comunidades online, a gente faz o quê? A gente abre um lugar de diálogo. Para que, inclusive, né, o estudante possa acessar os professores, eventualmente, mas ele também possa acessar os colegas. Os amigos, os pais. Os amigos, quem está envolvido naquele processo. Então, mesmo nos ambientes online, a gente, de alguma maneira, coloca que parte daquilo que a gente possa fazer, a gente vai fazer, a mentoria, a tutoria, a criação das comunidades, mas parte também desse estudo, dessa trajetória de aprendizagem, vai depender do estudante fazer a caminhada. Total. Né? Então, eu acho isso interessante, porque eu fiz essa pergunta sobre papéis, gente, porque, na verdade, eu como professor, imaginava você também, falando, olha, tem papel da família, sim, tem papel do agente público, sim, tem papel do estudante também, né? E o do professor, né, também nesse processo. E até, só complementando, Rafa, essa coisa interessante do papel do estudante, a gente vê muito um choque quando termina a escola básica, que é até o ensino médio, e quando vai para a universidade. Um choque nesse sentido, porque a escola tende a tutelar demais esse estudante
e a universidade se Se vira. vira. Então, tem um choque aí, e que é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar mais, nessa autorresponsabilização desse estudante, desse aluno, de assim. E tem uma coisa muito legal, porque assim, a aprendizagem é um ato individual. Eu não aprendo por você. Uhum. Né? Então, o próprio professor, eu brinco que o professor, a gente podia dar uns nomes diferentes, ele é quase que um design da aprendizagem, ele constrói um ambiente de emocionalidade na turma dele, porque ninguém aprende se não tem um viés de emoção. Então, quanto mais ele conseguir fazer isso, melhor professor ele é, sem dúvida nenhuma. O professor é aquele que consegue ter boas conversas com seus alunos nesse processo de mentoria, de ajuda, de apoio. Então, ele está nesse lugar de bastidor mesmo. Sim. Porque ele precisa construir esse espaço de experimentação, mas quem faz isso é o aluno. Quem experimenta é o aluno. Quem vive é o aluno. Quem aprende é o aluno. Então, quanto mais ele se arriscar, é melhor. Ele não pode ficar esperando nada pronto. Porque não vai vir, e a gente sabe disso, que não vem na vida nada pronto. Adriana, eu acho que você comentou um negócio que eu tinha uma outra pergunta aqui, você falou da questão das emoções. Então, assim, eu me lembro que quando a gente estava fazendo aquele projeto, você conheceu o projeto inovador, que a gente fazia mudanças nos espaços de aprendizagem, a gente fazia no papel do professor, no currículo, flexibilização e tudo mais. Tinha uma discussão que a gente eventualmente ouvia, que era assim: eu não preciso cuidar do projeto de vida dos estudantes, a questão das emoções, eles estão no ensino superior. Se eles não aprenderam até então, nós, na universidade, faremos isso. A gente falou, Então, de alguma forma, eu queria que você comentasse, porque tem outro debate. Hard skills, Sim. Ou seja, conhecimento técnico, cognitivo, e soft skills. Ou soft skills, ou ambos. Como é que você tem visto isso? Olha, Rafa, isso é muito sério. Eu acho que esse é um pouco da mudança, um pouco do propósito da educação. Dizem que no mercado de trabalho, ou no mundo do trabalho, as pessoas são contratadas pelo hard skills e são demitidas por falta de soft skills. É um pouco isso. Quer dizer, você não é nenhum ou outro, é um conjunto das duas, mas nunca as tais soft skills ou competências socioemocionais ou o nome que se queira dar, nunca ela esteve tão evidente e necessária ultimamente, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é um conjunto, sem dúvida nenhuma. Essa história, isso é bem tradicional, né? Estamos no ensino superior, ou aprendeu isso ou não aprende mais. Isso tem um pouco a ver com emoção é coisa de criancinha, isso tem um pouco a ver com isso ficou lá atrás, aqui é sério, isso tem a ver com falas de que aprender é coisa séria, isso tudo outro é brincadeirinha. Isso é muito, muito, muito deturpado, esse discurso, né? Então, assim, não tem como a gente ignorar as tais soft skills. E isso não só no mundo do trabalho, isso na universidade, isso na educação básica, isso a todo momento. Agora, o que eu vejo hoje em dia e que me preocupa um pouco é como é que isso está entrando no processo educacional. Porque eu vejo, até eu fiz um post que foi até polêmico no LinkedIn. Eu li. Você viu? Eu vi. Procura-se professor de educação socioemocional. Quer dizer, a hora que a gente encaixa isso como conteúdo, da mesma forma que é matemática, que é geografia, que é história, tem algo errado. É aquilo que eu falei, o problema daí é assim, é um passo anterior, né? Nós estamos falando de atitude. Quando nós estamos falando de emoção, a gente fala de uma coisa que ela aparece mediante as suas experiências de vida, a sua atitude. E isso não se aprende como conteúdo. Isso você precisa se relacionar, você precisa elaborar, você precisa pôr para fora, você precisa ter momentos que a gente não tem hoje em dia nas escolas, algumas já estão começando a ter, que são rodas de conversa. Que são espaços onde você fala de você mesmo, do que você sente, do que está acontecendo, de como é que você aprende. Uma vez uma amiga minha falou assim, poxa, Adriana, meu filho vai para a escola, eu pego ele todo dia, e eu falo, e aí, como é que foi a escola?
Aí eu respondo, aí eu falo assim, já sei que ele vai falar, ele fala que foi legal. Eu falei, ele não está errado. Errada está a sua pergunta. Né? Porque você espera que ele responda um monte de coisa que você não está fazendo a pergunta certa. Pergunta o que ele aprendeu sobre ele no dia de hoje na escola. Pergunta o que ele sentiu hoje na escola. Quer dizer, a gente tem que mudar as formulações também. Dri, eu acho que você está fazendo um comentário. A gente se relaciona agora recentemente também pelo meu trabalho com saúde integral, com ciência e tal. E de alguma forma, eu sempre falei assim, olha, gente, não há um abandono dos conteúdos, não há um abandono do professor, eventualmente conteudista, cabe em alguns momentos, não há uma disputa entre, não, as hard skills agora estão abaixo das soft skills, né? Então, assim, eu entendi muito essa polêmica gerada pelo seu post, né? Então, mas de alguma forma eu queria que você comentasse um pouco mais assim sobre essa dimensão, você falou do desenvolvimento humano, da integralidade do seu trabalho, né? Assim, a pandemia trouxe um tsunami de problemas relacionados à depressão, ansiedade, né? Que a gente comentou. As escolas que estão ali tentando correr atrás de conteúdo estão recebendo essa avalanche de crianças e jovens, e no mundo do trabalho também pessoas ultra ansiosas. O que você vê pelos próximos anos, nós educadores, qual vai ser o nosso papel aí para essa onda de questões da emoção, da inteligência emocional e da saúde mental vindo com essa correria para cumprir conteúdo? O que você vê aí? Então, é aí que tá, Rafa, se a gente pensar que tudo já tinha sido posto em relação a conteúdo e currículo, e agora ainda mais tem saúde mental, socioemocionais, eu vou sempre achar que eu estou no prejuízo como professor e sempre tem mais coisa. Então, a questão não é mais. Eu acho que a gente tem que mudar e deslocar um pouquinho a forma. E tudo que a gente falou tem a ver com esse deslocamento da forma. Quando a gente fala de um estudante com mais autonomia, mais autorresponsabilização, quando a gente fala do professor mais mediador e menos transmissor só da informação, isso tudo vai mudando o propósito. Quando a gente fala de um estudante mais experimental na sua aprendizagem, quer dizer, de repente ele está fazendo um grande projeto na escola e não ele está tendo aulas passivamente recebendo. A hora que ele está ativo num projeto, que ele precisa conversar com pessoas, ele está se expondo muito mais. Então, você tem uma mudança radical no modus operandi de uma escola, sem dúvida nenhuma. É o caminho para isso. Mas, Rodrigo, eu queria te provocar. Né? Uma provocação, obviamente, que pode ser até uma resposta para o meu trabalho atual. Eu não sei se você sabe, mas eu me acostumei muito fortemente com o ensino online. Muito. E eu tive a opção agora de voltar para o presencial e eu não quis. Eu não quis. Então, eu dou aula no curso de medicina online, eu dou aula nos cursos, né, de um core currículo chamado Saúde Integral na Criação de Consciência online. Eu estou numa medtech de educação online. Nossa, a gente está falando aqui, né? As rodas de conversa, a ressignificação do professor e do estudante, e no mundo online. Né? Onde que isso acontece? Como que isso acontece na sua perspectiva? Ô, Rafa, eu vejo o seguinte, eu não gosto muito dessa diferenciação do online e presencial. Legal. Quando a gente fala de estar presente. Por quê? Porque veja, quantas e quantas vezes você está numa aula presencial ou até numa palestra, um curso, que a pessoa está olhando e a cabeça dela está na lista de supermercado, sei lá onde ela está, entende? Exato. Então, isso não é presença. Não estou falando de presença física, eu estou falando de estar presente. E aí a gente pode estar presente online. Eu estou presente aqui na conversa com você hoje, totalmente. Talvez mais do que se... Talvez assim, não mais ou menos, mas se a gente estivesse presencialmente, eu estaria da mesma forma. Então, o estar presente não envolve o online ou presencial. E o que nós não estamos tendo, e eu acho que o online mostrou na pandemia, é que muitos alunos não estavam presentes na escola presencialmente.
Certo. Já não tinha essa presença, não sei se você consegue entender. É que se mistura a coisa. Como diz aqui em Minas, uai, a gente falando com alunos e uma turma de 50, 60, 70 alunos, e você vê que tem 3, 4 que estão ali. Presentes, O exatamente. resto, nos seus smartphones, ou Exatamente. num papo com um colega, Então, ou na cantina. não vem dizer que o online é o problema. Legal. Não é, entende? Isso para mim ficou claro. Nossa, quantos cursos, quantas coisas aconteceram online com um rigor de engajamento talvez maior que o presencial. Então, claro, acho que tem coisas, e aí eu acho que volto para o mundo híbrido e que ele pode acontecer na escola ou no trabalho. A gente tá com problema de saber quando é que temos que estar presente e como. Digamos que a gente vá fazer uma construção de um mapa que demande trabalhos manuais, interação manuais, talvez isso tenha que ser presencialmente, para a gente, óbvio. Mas se a gente não vai fazer isso, dá para fazer online. Agora eu estou vendo uma volta para o híbrido, e principalmente em escritórios, no mundo do trabalho, que é por calendário. Então, você vai segunda e quarta, ele vai terça e quinta, e as pessoas estão fazendo o que estão fazendo no escritório da mesma forma que estão fazendo em casa. Não faz sentido, né, Adri? Então, você percebe como o problema não é o online ou o presencial, é o Sim. propósito, o que vamos fazer aqui presencialmente, porque tem que ser de um valor incrível que mereça a gente estar presencialmente. Eu acho que você comentou um negócio que assim é uma discussão inclusive pertinente na própria empresa que eu estou hoje. Não, mas quando eu for para o presencial, eu vou fazer o quê? Ah, não, a gente tem que deixar vários computadores para a pessoa trabalhar aqui. Eu falei assim, mas pera lá, gente. Aquilo que eu faço no computador, eu posso fazer da minha casa. Da sua casa? Quando eu for me encontrar, tem que ter um outro sentido. Então, um propósito, essa chave. Então, legal. Assim, legal. Então, vai ser uma reunião de time, de brainstorm, de alguma coisa que todo mundo tem que estar lá aquele dia? Então, vamos todo mundo lá aquele dia. Legal. E até sem computador. Não, e essa é uma discussão. E aí, Adri, eu acho que eu tenho uma última pergunta. Não, na verdade, você está falando, a gente, Bet Educar é uma feira gigantesca de escolas, universidades, edtechs e tal. Aí a gente vê lá, cara, muitos objetos de aprendizagem 3D, simuladores, games, né? Agora todo mundo falando do metaverso, né? O que você acha que veio para ficar na educação, né, do século XXI? E o que talvez ainda te parece muito zum ou buzz, assim, coisas que eventualmente ainda estão longe de ter aplicabilidade real, que pode até que venham a ter. Sei. Sem querer te complicar, tá, Adri? Não, imagina, não tem a complicação. Veja, Rafa, e também eu falo um pouco em cima do que o movimento do setor tem, né? A Bet é uma festa na educação, eu diria. Eu gosto de usar esse nome, né? Porque a gente tem lá, no mês de maio, que acontece aqui em São Paulo, educação básica, educação superior, educação profissional, escola pública, privada, empresas, professores, ou seja, aquela história de todos os atores. Eu ainda não tenho, mas agora você acabou de me dar uma ideia. Eu acho que eu vou começar a botar um conteúdo para a família começar a ir para a Bet ali, sabe? Para a gente começar a ter preocupação de pais um pouco maiores com a relação à educação de filhos. Mas é um cenário diverso demais. E a gente começa a ver esse pós-pandemia, essa de maio agora de 2022, ela foi atípica no sentido do pós-pandemia. Eu acho que se a gente não tivesse tido a pandemia, talvez ela não seria do jeito que ela foi. Vou dizer por quê. A quantidade de startups, de empresas que abriram no período da pandemia para dar conta de solução financeira de educação, escolas, alguns aspectos relacionados à tecnologia, foi enorme. Então, veja, é aquela história assim, mas isso é o mais importante? Isso surgiu em função da demanda que precisava ser resolvida. Então, a gente tem um momento agora que eu não sei se é padrão ou ele é atípico em função do que a gente está vendo hoje. Então, assim, a quantidade de empresas com soluções para aspectos financeiros, gestão financeira de rede particular, enorme, enorme. E a inadimplência triplicou, quadriplicou.
Então, é uma questão de gestão a ser resolvida. A gente tem uma enorme solução e oferta de serviços em socioemocionais, porque percebeu que isso virou agora a bola da vez. Então, é muito louco, porque se a gente estivesse na BET de 2015, 16, a quantidade de serviços em tecnologia era absurda. Muita coisa de tecnologia. O que aconteceu pós-pandemia? Está todo mundo plugado em tecnologia. Temos ainda muita coisa a resolver em termos de infraestrutura do país? Temos. Mas o problema não se fala mais em tecnologia. Uhum. Então, assim, é muito mais serviço relacionado à metodologia de aprendizagem, relacionado às questões mais da aprendizagem em si e menos de infraestrutura. Isso é um movimento do setor em função ao que a gente está vivendo. Certo. Eu acho que vem muita coisa de muita vanguarda. Metaverso na educação é muita vanguarda. E eu escuto gente falar, o que adianta pensar em metaverso se a gente não tem uma plataforma para os alunos trabalharem em casa? Sabe aquela noção de que a escola, a cidade de interior, para ter um aeroporto, precisa ter a rua asfaltada? Um pouco essa comparação. Eu não sou nem a favor nem contra isso. A questão é que, principalmente em educação, qualquer incorporação de inovação na educação, ela tem que vir para resolver algum problema antigo e que seja útil. E não pelo buzz, pelo modismo, ou porque agora tem que usar isso. E isso acontece um pouco na educação, das pessoas estarem fazendo, mas por que você está fazendo isso? Qual é o teu objetivo principal com isso? Porque agora só se fala em metaverso. Mas para que isso? É igual uma frase que a gente ouve muito, mas está usando, né? Pois está usando e você tem que usar, então a Maria vai com as outras, né? Então eu acho que tem uma coisa assim na educação que tem muito modismo mesmo, tem muito isso, tem muito uma misturada de marketing colado com esse negócio, mas eu acho que assim, a gente não pode se distanciar do propósito. Legal. É como se a cada dia o professor, o diretor de uma instituição fizesse a pergunta a ele mesmo: por que eu estou fazendo isso aqui? Se essa resposta não tiver relação com o propósito principal da educação, está fazendo errado. Pode não ser o momento. E eu vou fazer uma provocação para os estudantes, né? Para aqueles que estão na plataforma. Por que você está fazendo isso? É isso. Eu queria, para a gente finalizar, eu acho um papo super legal, né? A gente pode conversar horas, que assim, quais são os valores que você carrega para a sua vida? Olha, Rafa, acho que dentro dessa lógica da educação humanizada, eu não consigo imaginar uma vida ou uma educação sem respeito, sem verdade, sem transparência, sem coerência. São aspectos para mim que eu não abro mão de jeito nenhum, sabe? Então, a hora que a gente vai na contramão disso, não cabe mentira, não cabe contradições, incoerência, você fala uma coisa e faz outra, isso não sustenta. Então, eu vejo muito um aspecto de valores que dizem mais a importância de uma relação humana, eu diria isso, sabe? São valores que sustentam as relações humanas. É isso que a gente precisa. E, acima de tudo, respeito. Não tem como eu conseguir lidar com alguém que pensa diferente de mim se eu não tiver respeito, legitimando o outro como uma verdade tão importante quanto a minha. Legal. E a gente está numa fase, hoje em dia, em que isso está insustentável. E vai ficar pior ainda agora para esses meses de setembro e outubro. É muito difícil isso. Então, as verdades, elas passaram a ser únicas. Né? A minha é a verdade. Não, a verdade é a sua e eu respeito a sua verdade. Eu não preciso concordar com ela, mas eu preciso respeitar. Então, esse princípio base da educação a gente está deixado de lado, né? Este é o problema. Entendi. Rodrigo, outra coisa que eu queria ouvir, assim, a gente falou de tantos assuntos, assim, eu sempre peço assim, indicação de um livro que você está lendo, pode ser sobre o assunto de educação ou não, que você quer deixar para a nossa audiência.
Ou uma frase de reflexão? Não, são 2 livros. Um eu já li, o outro eu estou lendo, picotando, assim, como é que eu vou dizer? Aquela leitura que fica do lado do meu criado mudo que eu consulto. Mitchell Resnick, Um Jardim da Infância para Toda a Vida. Legal. Essa é, assim, claro, livro de educação, mas é um livro... O Mitchell Resnick, ele é um americano que ele fala o seguinte: o Jardim da Infância, que é a tua filha. Uhum. Na realidade, agora é educação infantil, né? Na nossa época era Jardim da Infância. O que se vive ali, a forma que se vive, tem que ser para toda a vida. E a gente vai emburrecendo conforme essa estrutura educacional vai deixando aquela coisa de que no ensino superior aqui não. Entende? Então, eu gosto desse livro porque esse livro mostra exatamente como é que o professor precisa resgatar, principalmente o educador, essa coisa do Jardim da Infância para toda a vida, com uma aprendizagem criativa. É bem legal. E o outro é um livro pequenininho chamado Confiança Criativa, que é um livro que ajuda você a falar assim, principalmente quando eu falo com o educador, né? O educador fala, mas eu não tenho criatividade, eu não sou criativo. Não existe isso, porque a gente consegue conquistar uma criatividade através da nossa confiança. E isso acontece de pouco em pouco. Então, o livro é uma história dos fundadores da IDEO, né? Os irmãos Kelly, né? E eles contam exatamente essa história de como é que eles se desenvolveram criativos, porque também achavam que não eram. Sim. E eu acho que esses 2 livros têm muito a ver com o que eu penso em educação hoje em dia, com uma educação inovadora e com um formato de a gente fazer inovação na educação. Legal, gente. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade para esse papo de hoje, né? Então, é um papo sobre educação, mas é também um papo sobre a vida, sobre responsabilização, sobre sociedade. Dri, eu agradeço demais e eu espero, obviamente, né, que te encontrar novamente no evento do ano que vem. Você pode bloquear a sua agenda que você vai estar lá, Rafa. Porque legal, essa temática que você está inserido e imerso é a temática que a gente precisa pôr em debate. Legal. Dri, eu agradeço, né? Eu desejo você todo o sucesso do mundo, né? Como uma das lideranças do nosso país na questão da educação, que a gente tenha um futuro melhor, né? Um direcionamento melhor no futuro para a área de educação, e eu te agradeço. Rafa, eu que agradeço. Obrigado, papo. É gostoso demais bater esse papo. Toda vez que a gente conversa, a gente reelabora muitas coisas também, a gente aprende um monte de coisa. Então, eu agradeço, estou à disposição. E pode esperar que você vai estar lá na BET. E quem sabe a gente faz alguns podcasts lá com pessoas da BET. Legal. Valeu, gente. Então, obrigada. Pessoal, eu espero vocês no nosso próximo episódio do QualiCast, né, o podcast da plataforma Qualifica. Um abraço a todos.